Olá a todos. Apresentarei o artigo que possui como tema alteração no texto de um dos artigos da Lei Brasileira de Inclusão, uma pesquisa quantitativa relacionada ao atual cenário da acessibilidade no Brasil. Eu me chamo Alice Rabelo e sou engenheira civil pelo Centro Universitário Uninove UFAP. O artigo se dará da seguinte estrutura: introdução, metodologia, resultados e discussões, considerações finais e referências. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, 6,95% das pessoas no Brasil possuem algum tipo de deficiência física. Esse número equivale a mais de 13 milhões de pessoas com algum grau de deficiência em todo o país. De acordo com Silva e Gonçalves, a acessibilidade se refere em possibilitar o uso de estruturas urbanas, edificações públicas ou privadas sem maiores dificuldades por parte de qualquer pessoa, independentemente de suas aptidões físicas, sensoriais ou intelectuais. Então, dito isso, é de extrema importância dar visibilidade ao planejamento de espaços acessíveis, onde as pessoas com deficiência possam se sentir inclusas na sociedade de forma que sejam autônomas em relação às suas dificuldades. De acordo com a Lei 13.146, 88, de 6 de julho de 2014, no artigo 3, acessibilidade é a possibilidade do alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural. Porém, esse termo acessibilidade vem sendo uma preocupação constante para o desenvolvimento e urbanização das cidades e para a aplicação de leis e normas que referenciam o assunto. No dia 29 de setembro desse ano, o Senado Federal aprovou o texto enviado pela Câmara do Projeto de Lei 2505 desse ano, onde nesse texto há a modificação de um dos artigos da Lei Brasileira de Inclusão, que desobriga a presença da acessibilidade em obras públicas, o que vem a ser um pouco abusivo, visto que, segundo Diniz, os estudos sobre deficiência descortinaram uma das ideologias mais opressoras de nossa vida social, a que humilha e segrega o corpo deficiente. Então, o objetivo geral desse trabalho foi buscar analisar o ponto de vista social a respeito do que vem sendo um tema muito abordado ultimamente e, mais do que isso, levar o diálogo e conscientização às ruas. Então, foi feita uma pesquisa quantitativa realizada na sociedade, a fim de saber da mesma a sua opinião em relação ao retrocesso dos direitos à acessibilidade que estamos vivenciando. Se tratou de uma pesquisa quantitativa de caráter descritivo, onde foi traduzida inúmeras opiniões e informações para em seguida classificá-las e analisá-las. A atividade foi realizada na cidade de Teresina, no Piauí, no centro da cidade, onde o fluxo de pessoas é bem abundante durante os períodos da manhã e da tarde. Tratou-se de um questionário direcionado às pessoas que por ali transitavam no dia 1º de outubro desse ano. Dividiu-se o período em 2 turnos, manhã, de 8 às 12 horas, e tarde, de 14 às 18 horas, e o mesmo questionário foi discorrido a todas as pessoas, independentemente de idade, posicionamento político, cor, entre outros aspectos. Primeiro foi obtida a quantidade por faixa etária das pessoas que participaram da entrevista, onde o foco do questionário girou em torno do novo texto do projeto de lei enviado ao Senado Federal para aprovação. Então, no quadro diz que 15 a 25 anos foram entrevistadas 23 pessoas, de 25 a 35, 24 pessoas, de 35 a 45, 17 pessoas, de 45 a 55, 18 pessoas, de 55 a 65, 11 pessoas, e por último, pessoas com mais de 70 anos, que foram apenas 7. Nesse quadro está demonstrando as perguntas que foram feitas. Foram perguntas simples e objetivas, tendo como resposta apenas sim ou não.
para que fosse possível demonstrar os resultados da pesquisa de uma forma mais compreensível. Em seguida, foi obtidos os resultados e feita algumas observações. Os resultados eles foram obtidos separadamente por pergunta e demonstrado em forma de gráfico para um melhor entendimento e análise percentual em relação à realidade da acessibilidade no meio social. A primeira pergunta, que dizia: "Você conhece alguma pessoa com deficiência?", resultou que 24% das pessoas entrevistadas não conhecem e 76% conhecem. Então, diante disso, pode-se notar que mais da metade das pessoas entrevistadas conheciam alguma pessoa com deficiência. Já na segunda questão, você é a favor da acessibilidade no espaço urbano de modo geral? Obteve-se um resultado unânime, ou seja, 100% das pessoas responderam que sim. Então, o entendimento nos diz muito sobre a importância de incluir ao máximo as pessoas com deficiência em todos os cenários. A terceira pergunta discorria de: você interpreta as pessoas com deficiência como sendo incapazes ou debilitadas? E trouxe como resultado que 58% das pessoas interpretam como sim e 42% como não. O que não é um susto, porque fazendo uma análise ao que foi perguntado, mais da metade das pessoas que disseram que as pessoas com deficiência são sim incapazes ou debilitadas, elas não entenderam ao certo o ponto da pergunta. Ou melhor, não souberam interpretar corretamente. Isso também nos leva a entender o quanto muita gente não entende que ter algum tipo de deficiência não faz a pessoa menos capaz ou debilitada, como dito no questionário. Na quarta questão, onde perguntava: você acha necessário o uso da sinalização acessível em todas as obras públicas? 96% das pessoas disseram que sim e 4% que não. E na quinta e última pergunta feita, bem parecida com a quarta, porém dessa vez acessibilidade em lugares privados, os números obtidos foi que 67% das pessoas não são a favor e 33% são a favor. Então, logo, foi visto uma discrepância entre os resultados dos dois últimos gráficos e veio a necessidade de saber dessas pessoas que responderam não serem a favor, e a resposta quase unânime obtida foi a de que pessoas com deficiência não frequentam determinados espaços privados, o que os levaram a concluir que não é necessário o uso de meios acessíveis. Então, ao fim desse estudo, foram feitas análises dos resultados das perguntas obtidas e direcionadas às pessoas entrevistadas. Então, pode-se concluir que mesmo uma porcentagem dos entrevistados não conhecerem alguma pessoa com deficiência, os mesmos reconhecem o direito que essas pessoas merecem. E em relação à terceira pergunta, por mais dificultosa que fosse a interpretação, uma boa parte das pessoas ainda declararam que pessoas com deficiência devem sim serem tratadas com igualdade. Então, feitas essas análises, é de extrema importância colocar em pauta, mais ainda, os direitos concedidos às pessoas com deficiência. E também não é válido, no ambiente que se está ultimamente, retirar algo que existe apenas para somar, como é o caso do título desse artigo. Então, para finalizar, é primordial a presença de humanidade dentro de todo mundo, seja no ramo da construção ou em qualquer outro que inclua as pessoas com deficiência, de forma que elas sejam vistas como realmente devem ser. Eu utilizei essas referências e muito obrigada a todos. Estarei à disposição em caso de dúvidas ou sugestões para futuros trabalhos.